Boa tarde. A bênção Mãe Marlene. A bênção Leda Maria Martins, que está chegando. A bênção Ricardo Aleixo. A bênção Cíntia Si. A bênção Candice de Donê, meus respeitos. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nessa segunda gira do nosso webinário Gira Expandida, Literatura no Campo Ampliado, nos 75 anos do Congresso da UFBA. Eu peço licença a todas as forças, de todas as presenças, para abrir palavra, para abrir essa gira que nos presenteia nesse 8 de dezembro, na Bahia, em estarmos na presença de A. Marlene de Nanã, da rainha Leda Maria Martins, que estará junto conosco em alguns instantes, e do artista da palavra, Ricardo Aleixo, que para mim é um poeta feiticeiro, um amigo querido. Yalode Yaorô, passo adiante nessa abertura, essa vibração intensa das águas entre nós hoje, e eu agradeço a oportunidade desse encontro, que o encanto do encontro seja por nós hoje. Esse seminário é desejante e deseja pôr em questão outros lugares para pensar a literatura, explodi-la em 1000 pedaços, a literatura como prática da mágica, como inscrições do corpo, da memória, oralituras, escrevivências, ensaios para escrever com o corpo, a poética dos mantos, dos poemantos, do ofó, do benzimento, a leitura das mãos, dos búzios, das mais diversas inscrições fora da letra, dentro da letra. Então, para dar um giro, um sacudimento no carrego colonial da palavra literatura, ou quem sabe aí um bom banho de água de cheiro, é que estamos aqui nessa gira. Ora ieieô, obrigada, bem-vindas. Eu passo a palavra a Cíntia e Candice, que irão conduzir essa gira, nesse mais um dia de webinário da Gira Expandida. Muito obrigada, um abraço e até já já. Laroye, Exu, Laroye. Pedimos mais uma vez licença à ancestralidade, às nossas ancestralidades, para reiniciarmos nossa gira, a segunda gira de 5 giras. Bença a minha mãe e a Lorixá Marlene de Nanã, Motumbaia. Seja bem-vinda. Um salve ao terreiro Vitem de Prata e aos povos de terreiro. Um salve ao reinado de Nossa Senhora do Rosário no Jatobá e aos reinados em Congado de todos os lugares. Seja bem-vinda a caminho, Sarrainha Leda Maria Martins. Um salve a poetas que, com o corpo, cantam e dançam e vibram a vida. Seja bem-vindo, querido Ricardo Aleixo. Amigos do Gira, Laura Castro, gratidão, Candice de Denê, Sinara de Araújo, Marcos Junqueira, Cacá Fonseca, Jaila Barros, Rafael Amorim, Tiago Ribeiro, Rodrigo Carvalho, um salve a este nosso caminho de encontros. Bem-vindos a todos que aqui estão conosco, em Gira Expandida, celebrando os 75 anos da UFBA e os nossos bons encontros. Um salve à roda ampliada que somos, hoje, ontem e amanhã. Damos prosseguimento, sim, a mais uma gira, nesse início de tarde. Aqui onde eu moro, no sul da Bahia, hoje o dia amanheceu em chuvas, muitas chuvas, águas e águas, em toda parte, o som das chuvas. Dentro e fora de casa, a música das chuvas. Hoje, dia 8 de dezembro, é um dia encantado. Saudemos, então, nossa memória das águas. Oxum, Dandalunga, Nossa Senhora de Conceição da Praia, Iemanjá, Nanã, Zumbarandandá, Afrequetê, Oiá, Iansã, Oba, Euá, tanto os seus nomes e que me vem à memória, conhecidas e desconhecidas nossas mães pretas, a palavra do axé e seus mistérios. Celebramos e lembramos. Nosso destino é cantar. Cantemos, cantamos,
Na palavra falada, saudações aos povos das águas, das árvores, dos ventos, do fogo e das giras. Na palavra da gira dos versos, cantamos para Iá Marlene. Um lilás que ancora o azul, como vida que chama vida, como néspera, magnólia e quaresmeira, fruto e semente, árvore de copas altas, terral, corpo de águas que prosseguem. Cantamos. Verde musgo em que nos banhamos, cantamos, e tudo retorna ao seixo das nossas formas primeiras em nós. Saluba, Nanã, saluba. E celebramos e agradecemos imensamente a Iá Marlene de Naná por ter aceitado o convite do Gira. Cantamos e dançamos na palavra que é emergente, o poema Solstício, de Leda Maria Martins. Nem sempre os subúrbios da noite foram assim tão vastos, e os movimentos dos olhos assim tão tênues. Nem sempre, os signos da dor figuraram só brumas, e os sossobrados passos acanharam-se tanto. Os resíduos do verbo encenam os tempos da memória, tessitura imaginária de estranho e familiar desejo. Nos subúrbios da noite, minha ilusão bordeja e nas franjas do real, numa fala ébria, se alucina e chacina as alíneas do tempo. Toda história é sempre sua invenção. Qualquer memória é sempre um hiato no vazio. E assim, cantando palavra, celebramos e agradecemos imensamente a nossa sarrainha Leda Maria Martins por ter aceitado e estar a caminho deste convite do Gira. Cantamos e dançamos, com palavra que é poemanto, porque muitas são as giras e as águas reunidas hoje. Cantamos os poemas Dendela e Falange, de Ricardo Aleixo. Dendela. Se a gente abre uma clareza, o que é que encontra Dendela? Por certo, alguma escureza, e Dendela, outra escureza, ainda muito mais bela. Falange. Estou aqui comigo, e com quem está aqui consigo e consegue estar aqui comigo. Aqui é onde medra o mundo. Consigo estar aqui comigo e com quem consegue estar aqui comigo e consigo. Aqui é quando vibra a vida. E celebramos e agradecemos imensamente ao nosso poeta Ricardo Aleixo, Corpo Poesia, poeta manto, por ter aceitado estar aqui conosco. Neste encontro de águas, Quirides e Armalene, Sarrainha Leda, Ricardo Aleixo. Foi povo de Zambi quem chamou, e eu quero ir com vocês. Rios, Bahias, Bahia de Todos os Santos, João Pessoa, Itabuna, belíssimo horizonte. Queremos ir com vocês. Pedindo bênção ao Senhor Ogum, pedindo e desejando que as tecnologias dessas esferas virtuais nos sejam fortes e leves, aqui estamos, com nossas cheganças e aberturas para o encontro. E eu passo a palavra à querida amiga Candice de Denô. Obrigada, querida Cíntia Si. E eu sou Candice, falando aqui de João Pessoa, e reitero a alegria e a honra de recebermos hoje nossa Iá Marlene de Nanã, o poeta Ricardo Aleixo, e Sarrainha, professora doutora Leda Martins, que está em caminho. Essa é a gira 2, que compõe um webinário de 5 giras dentro da programação do Congresso Universidade Federal da Bahia, 75 anos. Desejamos uma feliz tarde a todas, todos e todes que nos acompanham aqui no espaço virtual. Sejam muito bem-vindos. Ao longo desse ano de 2021, nós nos reunimos em grupo, artistas, professores, pesquisadores, estudantes, em torno do projeto de pesquisa chamado Literatura Expandida, Trânsitos, Experiências e Desvios, coordenado pela professora Laura Castro, no IAC, o Instituto de Artes, Ciências e Humanidades, professor Milton Santos, da UFBA.
Esses nossos encontros geraram uma imensa vontade de abrir para um encontro maior com o grande público. E é por isso que, com muita honra, convoco a vocês para abrir a palavra e chamo aqui a Yamarlene de Nanã, com o coração pulsante, a alegria gigante e os olhos de amor. Bem-vinda. Pedindo a minha ancestralidade, o meu Mojubá, a Babaixu, que é o dono da comunicação, o dono do movimento, o dono da direção do nosso caminho. Meu Mojubá, a Babá Ogum, o dono da tecnologia, que graças a ele hoje nós podemos estar aqui longe, mas perto. Agradecendo imensamente a ele por nos permitir esse momento. O meu Mojubá, a Babá Oxóssi, que é o dono da palavra, que todas as nossas palavras que foram já ditas, as que vamos dizer e as que vão vir no futuro, sejam abençoadas, sejam bem ouvidas, sejam bem atendidas. O meu Mojubá, a Iaimanjá, que é minha mãe 2 vezes, né? Meu Mojubá, a Yananã, que é a dona do meu Ori. Então, hoje, agradecer imensamente esse convite que me foi feito pela professora Cíntia e a professora Candice, né? E dizer que é um prazer imenso estar aqui falando juntamente com o poeta Ricardo Aleixo, com a sarrainha Leda Martins de Carvalho, que está chegando. É indescritível a emoção que eu sinto por estar participando dessa roda de conversa com vocês dois. É uma mesa, uma roda de conversa, uma gira, né? Intitulada Gira Expandida, Leitura do Campo Ampliado. Eu venho de um aprendizado dentro de uma oralidade. Oralidade não quer dizer que a gente não escreva. Existem várias maneiras da gente transmitir os nossos recados com sinais. Então, a nossa comunidade é uma comunidade que vem de África, e nós somos um terreiro na Govodum, e costumamos nos falarmos muito por sinais, quer seja no olhar, quer seja na maneira que a gente precisa entender o entrar e sair do espaço, que quando a gente entra no espaço, nosso olhar, que está olhando e vendo o que está presente e o que também não está presente, e ali vai ter vários recados. Nós podemos entrar no ambiente e que foi preparado para um ritual e entender exatamente o que nós vamos fazer no começo, no meio e no final, de acordo com as colocações, exposições dos aparatos, né? Vou colocar desse jeito. E aí vamos entender o que vai ser primeiro, como é que vamos nos portar, como é que vamos tentar isso. É uma escrita, não deixa de ser uma escrita sinalizada. Mas para que a gente entenda essa escrita, é necessário que a gente aprenda a ouvir e escutar. E escutar e ouvir ao mesmo tempo, para que esse aprendizado perdure, para que esse aprendizado a gente consiga colocar todos eles no mesmo lugar. Temos um conjunto de atitudes e um conjunto de ruídos. E o que eu vou falar desse jeito, ruídos? Porque são
são idiomas e que a gente não usa tanto, porque eles ficaram em desuso. Então, temos assim, né? E outros e outras expressões monossílabas que são um idioma. E como é que a gente vai entender que é sim, que é não? Vem a questão do tom, né? Nós falamos em uma frequência musical, não importa o idioma, mas essa frequência musical existe. Então, se eu quero de sim, alguém vai entender que é sim, e se eu quero de não, vai não. Então, se eu fizer é sim, é não. Mas a gente precisa estar acostumando a audição. E nessa audição vem escrita. Tem algum tempo que eu participei como ouvinte de uma live feita por Maria Inês Oliveira, e que a Lúcia Castelo Branco falou que nós escrevemos porque falamos. Existe essa necessidade de perpetuar aquilo que a gente fala. Para que isso? Para que os que venham seguinte tenham a oportunidade de ter esse conhecimento. Então, e sempre foi desse jeito. Não estamos falando dessa escrita formal que nós temos hoje, mas das escritas dos sinais. E agora? Deixa eu tomar esse respiro. Vendo isso, tem uma parte que foi colocada no livro de memórias da Sarrainha Giras, e que ela fala das encruzilhadas. Como é que a gente entende essa questão da encruzilhada? Eu comecei falando do que seu Exu era o dono da comunicação. Mas ele também é o dono do movimento, o dono do nosso caminho. Então, quando a gente chega em uma encruzilhada, é a ele que vai nos direcionar. Como? Né? A gente precisa estar ouvindo bem a resposta que ele está trazendo do Orum para a gente continuar o nosso caminho. É uma outra maneira de a gente entender um sinal. O sinal do seu Exu, que ele está dizendo para a gente que naquela encruzilhada a gente vai para a direita, vai para a esquerda, vai em frente ou retorna, porque a gente encurtou o caminho lá atrás e a gente precisa voltar para recuperar aquele espaço perdido. Isso é uma outra linguagem que ele traz para a gente sempre, o tempo todo. O momento que a gente precisa entender. Tem também, nessa partitura de coisas que eu li, o falado ebó de boca. Né? Eu achei isso muito interessante. O ebó de boca vai ajudar que as nossas palavras saiam livres, belas, e que seja doce, que tenha um conforto. É ebó de boca. O ebó para a boca seria o ebó para curar, alguma coisa que seja preciso curar dentro dessa nossa situação de boca. E aí, eu consultei um texto de Abdias Nascimento, que fala o poder de Exu. E lá ele tem exatamente diz isso assim: invoco nessas leis, importa por Exu, plantar na minha boca o teu axé verbal, retirando-me a língua que era minha, e mar roubado. O que a gente lê nisso aí? Que a gente precisa ter muita atenção em tudo que a gente está ouvindo, poeticamente, musicalmente, dentro de uma leitura que está fazendo a gente se suprir, se alimentar por aquilo ali. Por quê? Na hora que a gente está falando com os nossos orixás,
Nossos orixás, ele vem de África e o idioma deles é diferente do nosso. E aí a gente tem que ter o cuidado bem de entender que essa tradução de um idioma para outro, ela ficou bem delicada, né? Porque uma palavra em Urubá, ou uma palavra em qualquer um dos dois idiomas africanos, para ser traduzida para a gente, pode ser uma frase, um parágrafo, um texto imenso, né? Como também uma palavra nossa, uma frase e um texto se resuma dentro do idioma iorubá em uma única palavra. E aí precisamos ter esse cuidado na hora de a gente estar ouvindo o que eu acabei de falar agora, né? Que eu estou pedindo que seu Exu me devolva a essência da minha língua que me foi tirada, para que eu possa, né, voltar a entender e a falar para os outros dentro dessa perspectiva de cura de tudo que nós estamos precisando nesse momento. Então, lendo mais um pouquinho esse texto, né? Então ele faz assim: Exu, teu hálito no fundo da minha garganta, de onde brota e o botão da voz, para que o botão desabroche, abre uma flor, para eu falar com meu amigo, para que meu amigo tenha o exato valor da sabedoria da palavra. Queria chamar o áudio, pode pedir. Posso? Então, eu vou pedir que vocês coloquem para mim o áudio desse texto de Abdias Nascimento, na voz do poeta, escritor, performista. Não vai sair, mas eu vou deixar assim. É Milson, que é o Mil, que é um dos filhos do Vintém. Gostaria que vocês ouvissem essa performance, isso aí, do Mil. Já pediu? Não acho assim. Um silêncio é bom, porque o silêncio vai fazer a gente ficar na expectativa do que vem por aí. É um momento de reflexão e que é bom para a gente entender seu Exu, que ele não é só barulho, que ele também é silêncio. A coordenadora da mesa está ativa. Parece que foi. Se não for, tem que continuar. Será que não vai? Acho que não vai. Lá dois tá certo. Bom, se não for essa daqui é livre, que eu não posso falar. A própria mãe, vertendo o sangue negro que a teu sangue branco enegrece, ao sangue vermelho aquece, nas veias humanas, no corrimento menstrual. A encruzilhada dos teus 3 sangues, deposito este ebó preparado para ti. Tu me ofereces? Não recuso provar do teu mel, cheirando meia-noite de marafo forte.
sangue branco espumante das delgadas palmeiras. Bebo em teu alguidar de prata, onde ainda frescos boiam o sêmen, a saliva, a seiva, o negro sangue que circula no âmago do ferro e explode em lua azul. Ó Exu Yangui, príncipe do universo e último a nascer, receba estas aves e os bichos de patas que trouxe para satisfazer tua voracidade ritual. Fume destes charutos vindos da africana Bahia. Esta flauta de pixinguinha é para que possas chorar chorinhos aos nossos ancestrais. Espero que estas oferendas agradem teu coração e alegrem teu paladar. Um coração alegre é um estômago satisfeito e, no contentamento de ambos, está a melhor predisposição para o cumprimento das leis da retribuição, asseguradoras da harmonia cósmica. Invocando estas leis, imploro-te, Exu, plantares na minha boca o teu axé verbal, restituindo a língua que era minha e me roubaram. Sopre, Exu, teu hálito no fundo da minha garganta, lá onde brota o botão da voz, para que o botão desabroche, se abrindo na flor do meu falar antigo, por tua força devolvido. Monta-me no axé das palavras prenhas do teu fundamento dinâmico e cavalgarei o infinito sobrenatural do Orum. Percorrerei as distâncias do nosso Aie, feito de terra incerta e perigosa. Fecha meu corpo aos perigos, transporta-me nas asas da tua mobilidade expansiva. Cresça-me a tua linhagem de ironia preventiva, a minha indomável paixão. Amadureça-me a tua desabusada linguagem, escandalizemos os puritanos, desmascaremos os hipócritas, filhos da puta. Assim, a catarse das impurezas culturais, exorcizaremos a domesticação do gesto e outras impostas ao nosso povo negro. Teu punho sou, Exu Pelintra, quando, desdenhando a polícia, defendes os indefesos, vítimas dos crimes do esquadrão da morte, punhal traiçoeiro da mão branca. Somos assassinados porque nos julgam órfãos, desrespeitam nossa humanidade, ignorando que somos os homens negros, as mulheres negras, orgulhosos filhos e filhas do Senhor do Orum, Olorum, Pai nosso e teu, Exu, de quem és o fruto alado da comunicação e da mensagem. Ó Exu, uno e onipresente em todos nós, na tua carne retalhada, espalhada por este mundo e o outro, faça chegar ao Pai a notícia da nossa devoção, o retrato de nossas mãos calosas, vazias da justa retribuição, transbordantes de lágrimas. Diga ao Pai que nunca no trabalho descansamos. Outro, faça chegar ao Pai a notícia da nossa devoção, o retrato de nossas mãos calosas, vazias da justa retribuição, transbordantes de lágrimas. Diga ao Pai que nunca no trabalho descansamos. Esse contínuo fazer de proibido lazer encheu o cofre dos exploradores. A mais-valia do nosso suor, recebemos nossa menos-valia humana na sociedade deles. Nossos estômagos roncam de fome e revolta nas cozinhas alheias, nas favelas, nas prisões, nos prostíbulos. Exiba ao Pai nossos corações feridos de angústia, nossas costas chicoteadas ontem no pelourinho da escravidão, hoje no pelourinho da discriminação.
Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Zumbi, Luiz Amaim, Luiz Gama, Cosme Isidoro, João Cândido, Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento, Marielle Franco, sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando, em cada barraco outro Palmares crepita os fogos de Xangô, iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó de minhas palavras, neste padê que te consagra, não eu, porém os meus e teus irmãos e irmãs em Olorum, nosso Pai que está no Orum. Laroye! Contigo a palavra, Marlene, o microfone está mutado. Bom, no momento, eu devolvo a palavra para você agora, não é isso, professora Cíntia? No segundo áudio. Não, nem agora não. O segundo áudio é na segunda parte. Ok? Esperando para a segunda parte. Até daqui a pouco. Contigo, Ricardo. Laroye! O tempo todo, tudo muda. Tudo muda o tempo. Muda o tempo, tudo todo. Tudo muda todo o tempo. O tempo todo muda tudo. Todo o tempo muda tudo. Muda tudo todo o tempo. Tudo todo o tempo muda. O tempo tudo muda todo. Tudo o tempo muda. Muda todo o tempo, tudo o tempo muda todo. O tempo muda todo, tudo. Todo o tempo, tudo muda. Muda todo o tempo. Tudo o tempo todo muda. Muda o tempo todo, tudo. Tempo muda todo, tudo. Muda tudo o tempo todo. Todo muda todo o tempo. Tudo muda o tempo todo, muda o todo, tudo o tempo. Tempo o todo, tudo muda. Muda o tudo todo o tempo. Tempo o todo muda tudo. Tempo muda o tudo todo. Tudo todo o tempo muda. Tempo muda o todo tudo. O tempo muda tudo todo. Tudo muda o tempo todo. É uma alegria ancestral estar aqui com vocês e estar entre irmãs e irmãos num momento de celebração da vida e do conhecimento, das diversas formas de conhecimento. De um lado, os 75 anos da UFBA, e bem colados à nossa resistência transhistórica, a possibilidade de estarmos aqui trazendo formas outras de conhecimento que são não antagônicas, mas complementares ao conhecimento acadêmico e, no meu caso, com a alegria adicional de estar falando desde as terras altas do Campo Alegre, esse lugar, como eu gosto de lembrar sempre, como mais do que gostar é necessário lembrar, esse buraco no fim do mundo, onde a ditadura civil-militar, em 1969, julgou
lançou entregues à própria sorte mais de 500 famílias entre pobres e miseráveis de Minas Gerais. E essa contradição da ditadura foi que me permitiu ser um escritor, um artista e, portanto, estar aqui, conversando ao mesmo tempo com uma pessoa que representa a erudição dos terreiros, a quem cumprimento, a mãe Iá Marlene de Nanã, e as demais pessoas, ainda, né, parece que ainda não chegou, né, a minha irmãzinha Leda Maria Martins, eu tua irmã Rainha, vejam isso. Então é muita alegria poder estar aqui e poder estar na dupla condição de sobrevivente da máquina mortífera do Estado brasileiro e de vivente, de vivedor, de pessoa que encontra sua razão de viver na possibilidade de soprar palavras de vida que são as que fizeram com que chegássemos até aqui e que vão garantir a existência daqueles que descendem e descenderão de nós ainda por muito mais tempo. É uma palavra de esperança essa que eu trago, esperança não como uma das 3 virtudes teologais, conforme o cristianismo, né? Esperança, fé e caridade, mas esperança como trabalho, aquele trabalho que, no nosso caso, começou no porão dos navios negreiros. Despossuídos de tudo, era preciso inventar algo. E o que tínhamos para inventar, o que nos cabia inventar, era a possibilidade de enxergar a vida naquilo que era pura degradação, naquilo que era pura ignorância quanto ao que nos esperava no assim chamado Novo Mundo. E nós inventamos tudo. Se existe um país chamado Brasil, se existe um continente chamado América do Sul, se existe mundo, é porque nós chegamos até aqui e vamos continuar chegando. Ainda nem acabamos de chegar. E como tenho apostado todas as fichas na conversa, na possibilidade na possibilidade e na demanda, que significa escutar, falar quando necessário, escutar a nós mesmos, escutar o outro, eu prefiro transformar o tempo que me foi dado em mais chance de conversas. Quanto mais conversarmos aqui, melhor para nós. Quer dizer, isso que eu posso chamar um pouco por soberba de minha palavra, de minha poesia, não é mais minha do que de toda a gente que veio antes e até de quem nem nasceu. Quer dizer, é pelo direito à palavra, essa palavra coletiva, essa palavra pública, essa palavra comunitária, tribal. É em nome disso que eu aceitei esse convite de vocês, o qual agradeço, agradeço e agradeço, e vamos transformar isso numa bela conversa. Então, eu entro de novo aqui para dar notícias da nossa querida Sarrainha, que está com o pessoal técnico tentando entrar, porque as rotas nem sempre são em linha reta, aliás, quase nunca, não é? Ela está a caminho, continua a caminho. Quando a gente preparou essa gira, assim, a gente ficou muito emocionada, não é, Cândido? Assim, e muito cientes da responsabilidade de recepcionar Marlene, Sarrainha e Ricardo Aleixo. A gente até preparou um roteirozinho com algumas perguntas, e que eram perguntas disparadoras, para que a gente pudesse manter viva a palavra, mesmo em meio a tanta emoção. E aí, a palavra percurso, palavra, que a gente preparou para o nosso Ricardo Aleixo, então, já continuando com o poeta, eu vou pedir para a Cande ler,
porque é uma pergunta percurso mesmo, né? É uma pergunta que atravessa muitos mares, né? E chega até nós. Sim, obrigada, querida Cia. Uma pergunta que nasce desses encontros coletivos e também de uma provocação que o poeta Ricardo Aleixo nos fez, né? Num dos nossos encontros durante esse ano, em que também estivemos passando por momentos muito difíceis no decorrer da pandemia, e que esse aparato nos possibilitou encontro, né? O poeta Aleixo nos provocou a encontrar um livro chamado Por uma Leitura Negro-Africana de Mallarmé. E Cintia Si encontrou esse livro, que também chegou a todos nós no Encontro da Gira, né? Esse livro, ele foi uma conferência proferida por Leopold Senghor, em 1980, em Dakar, que depois se transformou num pequeno livro, que é o caderno número 1 da Academia Mallarmé. Então, neste trabalho, o Senghor, ele associa as semelhanças, as possíveis semelhanças entre o conceito de negritude e a obra de Mallarmé. Bem-vinda, essa rainha, professora doutora Leda Martins. Eu continuo a pergunta ou eu passo a palavra para a rainha? Professora, por gentileza, a gente deu um giro aqui, mas a sua chegada nos enche o coração de alegria, então peço licença ao poeta Ricardo Aleixo, a gente retoma a nossa pergunta depois. Seja muito bem-vinda. Seu áudio. O microfone, Sarrainha, o microfone seu ainda está mutado. Abriu? Abriu! Oi, com licença. Oh, com licença. Entre tambores e gunga, iaiá, venho pedir sua bênção. Oh, com licença, com licença, entre tambores e gunga, iaiá, venho pedir sua bênção. Meus amores, perdoem, a tecnologia nos prega muitas peças, mas meus agradecimentos a vocês pela paciência e meus sinceros agradecimentos pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e especialmente agradecer ao Efraim, que por telefone conseguiu me colocar juntinho a vocês. Boa tarde! Nós estamos aqui, Sarrainha, nos conversado, como bem diz o poeta Ricardo Aleixo, assim, de muitas giras. E a Candice estava, há pouco, retomando uma questão com o poeta que eu acho que pertence a todos nós, né? A todas nós. Filhos e filhas de África. Então, eu vou pedir que Candice retome, não é? E a gente segue. Tá bem. Então, professora Rainha Leda Maria Martins, nós estávamos falando que o poeta Aleixo nos fez uma provocação esse ano e Cintia Si encontrou o livro de Leopold Senghor, que é o livro de uma conferência proferida por ele, né, e publicada nos cadernos número 1 da Academia Mallarmé. E aí, neste livro,
ele faz uma possível aproximação do conceito de negritude e a obra de Mallarmé. Então, nós gostaríamos de perguntar ao poeta Ricardo Aleixo como que ele enxerga essas 4 camadas colocadas por Sango, né? O próprio livro que chegou a nós, e também essas camadas da palavra, da imagem, da melodia e do ritmo. Bom, agora falando diretamente para minha irmãzinha Leda Maria Martins, quero que sua tarde seja ótima aqui junto da gente. É sempre uma alegria estar junto com você, mesmo que nesse ambiente virtual. O que mais me agrada no texto de Senghor, que vocês tão gentilmente, tão competentemente descobriram e tão gentilmente compartilharam conosco, é a colocação de uma possibilidade de diálogo entre culturas colocadas em perspectiva antagônica, né? Nós poderíamos reduzir, em termos de oposição dicotômica, a cultura dos dominadores e a cultura dos dominados. Mas a negritude, o movimento da negritude, ele já surge com uma tentativa de estabelecimento de um diálogo a partir de outros parâmetros. O que se evoca aí é uma condição de anterioridade das culturas negro-africanas que, no mínimo, permitem o estabelecimento de um diálogo de igual para igual. E o título é muito nítido, por uma leitura negro-africana de Mallarmé. Me interessa aí, pessoalmente, pensar, é possível fazer uma leitura negro-africana de praticamente tudo aquilo que é definido de forma redutora como cultura europeia, como cultura do Ocidente europeu. Não existiria o Ocidente europeu do modo como nós o conhecemos hoje sem o tráfico negreiro. E falar de tráfico negreiro não é falar só de mão de obra escravizada. É falar de tráfico de conhecimento, de tecnologias, muitas tecnologias, conhecimentos nos campos mais vastos, mais abrangentes. E o que sutilmente esse homem da palavra poética, que é também o da palavra política, Leopoldo Sédar Senghor, o que ele faz é nos lembrar que há, sim, uma tarefa ética, estética, cultural e política a ser cumprida no que tange ao entendimento mais profundo e preciso da presença negro-africana no território definido de forma redutora como Europa. Da mesma forma como esse território Europa reduziu povos que chamavam a si mesmos de Carabali, Mandinga, Yorubá, Bantus, a africanos. São 2 operações semiológicas distintas e complementares para fins de definição da superioridade de um grupo humano sobre outro grupo humano. O que Senghor faz, portanto, é nos lembrar que nesse âmbito tão celebrado da poesia escrita em uma língua europeia e que se torna uma das poéticas dominantes no final do século XIX, existe uma inequívoca presença do imaginário africano. E falar de imaginário é falar de técnicas, formas, ritmos, procedimentos. Não dá mais, depois da experiência da negritude e dessa revisão da negritude promovida por Senghor, não há mais como pensar simplesmente na África como no legado estético-cultural africano, como uma matéria-prima primária e barata, transformada pelo Ocidente europeu
naquilo que veio a ser definido como vanguardas históricas. É quase uma anedota pensarmos no que significou para a geração de um Pablo Picasso o contato com a estatuária africana, aquilo que está demarcado historicamente a partir do ano de 1852, quando é aberto o primeiro museu etnográfico na Bélgica, ao qual se seguiriam outros em praticamente todo o continente europeu. O que marca também um progressivo abandono por parte dos artistas, que eram chamados de artistas plásticos naquele momento. Eles deixam de ir aos museus artísticos para frequentar massivamente os museus etnográficos. Então, esse contato entre esse contato que a colonização propiciou às populações dos países da Europa com o legado estético, cultural das culturas africanas pilhados nas antigas colônias, isso transformou radicalmente o modo de ver, de perceber, de escutar, de escrever da assim chamada Europa. É fácil, foi fácil até agora, e poderia continuar a ser fácil, lidarmos com esse fato, com esse fenômeno, do ponto de vista redutor de uma cultura dominante que olha benevolentemente para a produção dos dominados. Mas foi muito mais que isso, e o Paul Gilroy, esse grande sociólogo inglês, autor do livro, desse clássico hoje, que é o Atlântico Negro, ele já nos mostrou isso. Ele fala, o subtítulo do livro dele, não por acaso, menciona explicitamente as contraculturas do Atlântico Negro. Então, para falar de uma modernidade na Europa, é preciso falar não só da releitura do legado estético africano, mas também da presença de artistas e intelectuais negro-africanos na Europa por séculos. Para resumir por agora, para a gente poder conversar de fato, me basta dizer que esse texto, que pode ser considerado até tardio, a negritude se dá nos anos 30, 40, e é na década de 80 que Leopoldo Sédar Senghor vai fazer esse texto, por uma leitura negro-africana de Mallarmé. Ele poderia ter sido feito antes, e ele precisa ser lido para além da relação identificada por Senghor entre Mallarmé e esse imaginário africano. Muito mais campos temos para explorar a partir dessa dica que esse poeta imenso, o grande estudioso, tanto da história das culturas negro-africanas, quanto de sua presença dessas culturas na constituição do imaginário moderno, o quanto isso ainda tem para ser explorado. Eu fico por aqui, por enquanto. Quando a gente pensou nesse encontro de hoje, sabe, a gente sentiu que essa constelação formada por vocês era para nós uma constelação de forças imensas. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é celebrando profundamente essa constelação, essas forças, essas tarefas, né, que a gente identifica no fazer de vocês três. Assim, quando a gente pensou as nossas perguntas, percursos, também foi nessa direção de manter essa palavra azeitada, essa palavra conversada, que algumas vezes nos ambientes virtuais
a gente tem mais dificuldade, pelos constrangimentos todos tecnológicos e pela ausência da proximidade física, manter em movimento. Escutando agora o poeta, né, assim, algumas frases do poeta, algumas palavras do poeta ficaram comigo, né? As tarefas, as nossas tarefas. E essa releitura do legado negro de Ashwan. E nós temos aqui conosco né, assim, duas grandes mãos, né, assim, além do poeta, que trabalham cotidianamente nessas releituras, nesses refazeres. A nossa IA no terreiro, ensinando a gente a estar dentro e fora do terreiro, a nossa sarrainha, abrindo tantos caminhos na universidade, nas artes, né, a partir do que ela nomeia mesmo como nisilas cruzadas, performances de oralituras, os tempos cursos da memória, a gesta mitopoética dos reinados. Então, eu passo a palavra a essa rainha, né, para fazer a gira girar nesse conversado aí com o nosso poeta Ricardo Araújo. Obrigada. E é tão interessante que Cíntia estava tão angustiada. E ela me ligou essa semana, nós conversamos, e na hora de entrar, não é, querida? Mas espero que você esteja bem, meu amor. Tranquila, lindo estar com você. Muito obrigada a você e todas suas e seus colegas que estão nesta realização. Você sabe, é uma honra estar, né? Quero agradecer também a Candice. Candice, prazer também, uma honra estar com você, meu amor. E para mim é assim, uma bênção estar com a mãe Marlene, estar com o Ricardo, né? Eu queria demais ouvir mãe Marlene, Cíntia. Meu amor, não é? E assim, a ela toda, mãe Marlene, a senhora, que eu já conheço de nome há muitos anos, através de algumas colegas, Cíntia, mas antes mesmo de Cíntia, a Lúcia Castelo Branco, a Maria Inês, sempre me falaram muito da senhora. Então, assim, de coração, eu já a conhecia, estou muito honrada de estar com a senhora. Queria pedir sua bênção, quero pedir sua bênção, minha mãe. E eu quero ouvi-la um pouquinho, se Cíntia me permite. Posso, Cíntia, girar para a nossa amada mãe Marlene, para ouvi-la um pouquinho? Prazer conhecer a senhora, uma honra. Que Tananana nos abençoe, essa rainha. Te conheço também muito de nome e de ler os seus livros, que é um aprendizado para mim também. Ficaria aqui à disposição. A gente tem um roteirinho e sei que tem uma pergunta para mim, então, através dessa pergunta, eu vou continuar falando mais um pouquinho. Muito obrigada. Uhum. Cíntia, mãe Marlene, Ricardo, Candice, a todos vocês que nos ouvem, eu acho que a fala do Ricardo ela é muito inspiradora, né? A obra do Ricardo é muito inspiradora. O Ricardo em si também. Temos trocado pensamentos, fazeres, há muitos anos, algumas décadas. Eu vou pegar, Ricardo, só um pequeno mote do que você coloca, e você toca na questão, né, da vanguarda, em relação aos fazeres poéticos, estéticos, de inspiração europeia, vamos chamar assim, né? Com ênfase
vamos dizer assim, com ênfase no estado poético escrito, não é? Ou seja, da manifestação escrita do poético, em particular da poesia. O que eu acho, talvez, que também é interessante para a gente pensar que todo esse contexto da modernidade ocidental, né, não apenas das vanguardas modernistas, mas todo o contexto, há sempre quase que uma obsessão pela ideia do novo, né? As próprias vanguardas de fins do século XIX, do século XX, o próprio modernismo, né, europeu, ele se assenta muito numa ideia do novo, né? A modernidade se quer como novo. E aí, é claro, né, há uma diferença fundamental em relação ao pensamento que sorve os saberes africanos, né? Tanto os saberes africanos em geral, quanto das várias culturas. Posso estar errada, mas do pouco que eu tenho lido, já há muitas décadas, eu nunca encontrei nesses saberes, nos pensamentos africanos, essa obsessão pelo novo. Até porque não existe, né, a ideia de um novo, em uma totalidade absoluta do novo, né? Na medida em que uma das disritmias dos saberes africanos em relação a outros saberes, e particularmente em relação aos saberes ocidentais, e isso também é muito interessante, né, porque a gente sempre continua colocando a Europa como a única referência, né, mas não é, que nada está totalmente acabado e nada, né, está para ser totalmente criado e inventado, né? Na medida em que o novo em si só não habita essa concepção, né, que sempre se institui e constitui numa estreita ligação, numa estreita inter-relação, num estreito cruzamento entre o que se pode chamar, quiçá, de porvir, né, de vanguarda, que não se separa daquilo que já, mas ainda é. Então, nesse sentido, é interessante também, porque muitas vezes a própria modernidade em si, com tudo que ela significa para os povos que são escravizados, né, por todo o planeta, o pensamento da modernidade é muito em sentido a alhures, né, a porvir, sempre com a ideia do novo, e essa ideia do novo, nela também se assenta muitas vezes a discriminação do que se considera velho, não é? Então, há muitos pontos de fricção, porque a própria... Nesta concepção, há uma elisão, há uma separação, né? E as próprias vanguardas europeias fazem questão de acentuar isso, entre o futurismo, é uma delas, né, que almeja, que deseja uma ruptura quase que completa com o que se ali se denomina o antigo, o passado,
Enquanto que as estéticas negras, em comunhão com os saberes africanos, sempre estão pensando naquilo que se cria, não como algo que se desvincula do já criado, mas como uma sua extensão, né? Mesmo em diferença. Quer dizer, não é uma extensão que privilegia, vamos dizer assim, aquilo que seria simplesmente uma repetição do mesmo, né? Mas sempre uma extensão também em estado de diferença. Então, isso também eu acho que é interessante, né? Porque não apenas tudo isso que você falou é muito interessante, mas se nós contextualizamos a modernidade europeia, e particularmente os pensamentos de vanguardas e as apropriações não dos pensares, né? Mas de alguns recortes das artes negras, isso se faz muito quase que como instrumental na ideia de construção de alguma coisa completamente nova. E já em si, não é? Pode-se apropria-se aparentemente da forma, e muitas vezes se esquece que a forma não é vazia, não é? A forma nunca é vazia. E em termos da própria construção poética da palavra, eu tenho repetido algumas vezes que, como o conquistador das Américas e de outras partes do mundo, ele se apoia muito, e, de novo, aí temos que voltar ao pensamento europeu, né? Ele se apoia muito na ideia de uma certa concepção de razão, né? Aliás, ele cria esta concepção de razão, né? Apoiada também num certo domínio da escrita, e aí a escrita, né, passa a ser, de certo modo, um sinônimo de razão e de uma certa qualificação do humano, né? Vão se menosprezar todos os outros estados de criação poética que sequer vão ser considerados como poéticos, não é? Porque se acentuam num outro estado da palavra, que é o estado da palavra vozeada, né? Da palavra como voz, como sopro. Ou seja, numa outra caligrafia em inscrição que se dá pela voz, né? Ou, se quisermos ser mais gerais, pelas corporeidades, nas quais habita a palavra poética, e o continente africano, e nós herdamos muito desses saberes, ele é poético por excelência, né? É muito interessante que o Robert Ferris, Thompson Ferris, ele fala muito isso, né? Que tudo nas culturas africanas nos remete a uma percepção do mundo que é em si poética, né? Tudo, absolutamente tudo, se faz com canto, se faz com a dança, se faz com os movimentos, se faz com os instrumentos, sem que haja também nenhuma separação, né? Quer dizer, o Leroy Jones vai dizer, também referindo-se a alguns pensadores africanos, de que a própria música instrumental africana se quer como extensão da fala. Então, na verdade, o fazer poético de matrizes negras
a referência dele é ele mesmo, né? Não porque a gente menospreze as outras referências, sejam europeias, orientais, né? Mas é porque é um continente poético, né? A África é um continente poético, na mais sublime extensão desta palavra. Então, é isso que nós hoje, de certo modo, convivemos com mais ênfase, graças a décadas e décadas, né, de muitos e muitas que têm trazido esses pensamentos à cena para a nossa fruição, né, na verdade, é simplesmente nós termos a possibilidade de nos atentarmos e criarmos para nós a possibilidade de habitação de uma outra, talvez, concepção mesmo do que seja o poético, né? E de onde ele se instala. E como são os modos mais variados e fecundos de instalação do poético. Uma dança de um orixá, o toque de um birimbau, o tamborilar que vem dos tambores, né? Os cantares, todos os tipos de narrativas, os oriquis, e são 1001 modos, né, de expressão de uma poiesis, mas de uma poiesis que talvez o fundamental nela, e isso é que me deixa muitas vezes assim, nutrida, né? É a necessidade sempre de que tudo que se faz não se faz só, né? E não se faz em estado de abandono. A poiesis africana nos ensina de que sempre há que haver este outro que nos constitui e ao qual também constituímos. Por isso, essa poiesis africana, ela nunca se faz sozinha. Foucault é muito sábio quando diz isso, né? Ninguém cria sozinho. E esse ninguém cria sozinho, na verdade, não se remete a todo esse processo de pensamento e que está nos fazeres, né? Que sempre exige o outro. O canto precisa da dança, a dança precisa do canto, o instrumento precisa, né, sonha a fala visualiza os movimentos, não é? E se faz canto, e se faz instrumento. Ou seja, são esses elos que existem e que se expandem, não é? A própria concepção de mundo, a própria concepção de família, a própria concepção de cosmos, em que tudo está ligado a tudo, mas de uma forma conectada realmente. Portanto, tudo que afeta o um, afeta a todos, tudo que afeta todos, afeta um, né? Então, nesse sentido, pensar uma poética africana, ou uma poética negra, ou uma estética negra, né? Para mim, o mais promissor é pensar não apenas em suas formas, fazeres, como eles tecnicamente, como você mesmo disse brilhantemente, né? Em tudo há tecnologia, né? Isso é outra coisa que nós temos sempre também que reafirmar, né? A África é um dos mais pujantes continentes em criação de tecnologia, mas em tudo respira esta ideia, né, de uma complementação entre tudo, né, que é necessária para
para o próprio existir, né? E a poiesis negra, eu diria que ela, de certo modo, né, como dizia mestre Didi, ela não é nova por ser nova, né? Na verdade, ela inova no sentido aí do termo, como é utilizado pelas poesias de vanguarda inspiradas no Ocidente, mas no caso africano, o que o mestre Didi vai colocar? Ela só inova aquilo que já é, per si, novo e que existe, não é? Como sempre, como extensão desta ligação necessária entre tudo e todos, inclusive em termos de palavra, não é? Inclusive, é interessante isso, porque os sons, e o Ricardo trabalha muito com isso, né, com as sonoridades, os sons na poiesis negra, a própria construção sonora e a própria construção musical, ela é, de certa forma, né, uma síntese desta estreita ligação. Né? Aprendi com meu pai Ogum e com seu amigo Exu a nunca ficar parado. Para que o inimigo pense que tem sempre mais de um. Mais de um, mais de um, mais de um, mais de um, mais de um. Combatendo do meu lado. Aprendi com meu pai Ogum e com seu amigo Exu a nunca ficar parado. Para que o inimigo pense que tem sempre mais de um. Mais de um, 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 mais de um. Combatendo do meu lado. Agora, né? Eu acho que a gente ficaria aqui muito tempo junto, não é? Assim, e ainda mais se junto mesmo, fisicamente estivéssemos. Acho que a gente deve caminhar no sentido de tentar organizar esse encontro também presencial, na Bahia. Chamar a rainha, chamar o poeta Aleixo para vir para a Bahia de Todos os Santos, para estarmos juntos. Eu vou estar aí em janeiro, de férias. Oba! Salvador mesmo? É, Salvador, mas quero ir à Cachoeira. Quero ir a outros lugares. E eu já estou querendo te encontrar quando vier. Então, o pessoal aqui da equipe técnica avisa que a gente tem mais 10 minutos de tempo cronológico. Mas eu tenho certeza que a gente tem a vida inteira nessa tarde, não é? Eu vou passar a palavra para a mãe Marlene. E aí, ressoando muito também as palavras desculpadas, né? Agora tudo que se faz não se faz só e não se faz em estado de abandono. Porque já não me sinto abandonada, porque me sinto muito bem acompanhada, porque agradeço profundamente a Sarrainha, ao poeta, a Candice, ao povo das giras. Já vou assim, cantando a minha despedida, cantando o meu agradecimento, ao passar a palavra para a minha e a Marlene de novo. Eu vou
pedir assim, licença, porque hoje aqui em Salvador é um feriado, né? Que comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que dentro do sincretismo, né, é uma Iemanjá. No dia 13, né, aí é comemorado o dia de Santa Luzia, que no sincretismo é um Oxum. Então, devido ao nosso tempo, eu gostaria muito de ouvir, na voz de Juliana Ribeiro, um oriquim moderno, que onde ela elogia a Dona Oxum. E, Aleixo, eu vou estar aqui lhe esperando em Salvador em janeiro. Seria bom que essa rainha também pudesse estar, mas podemos fazer um outro, esse tempo, né? Que é o nosso tempo, que é o tempo que não acaba aqui, que ele vai perpetuar, e então vamos estar todos juntos de novo. Essa rainha foi muito, muito bom ouvi-la. Gostei muito quando a senhora fala que o novo e o velho, né? Estão juntos, estão presentes, e porque na nossa leitura é sempre assim, né? É um renovar de coisa. Nós estamos presentes e não existe essa separação do corpo físico, do corpo espiritual, desse tempo. Então, nós somos um conjunto. Por isso é que nós comemoramos, celebramos a nossa ancestralidade. É isso, a continuação da nossa ancestralidade enquanto eu aqui, mas aqui eu estou representando toda a minha ancestralidade, a minha mãe, meu pai, meus avós, né, que eles continuem em mim, para que eu possa recuperar as memórias ancestrais que ele me deixou para passar isso adiante. E aí, agora vamos ouvir Juliana Ribeiro. Estremece ela, Oxum Apará. Decidiu florir e se permitir dançar pra se libertar. Deus insubmissa, basta de dar pinta, sua fala é seu lugar. Decidiu florir e se permitir dançar pra se libertar. Descobriu sua nobreza, ela é bela e tem certeza, corpo livre, camará. E tocou, sua alma já responde. E tocou,
sua alma já responde. Ela, rainha da roda, ginga, faz a gira-gira, e lá seu corpo responde. Ela, Oxum com Oia, feita que o sagrado protege, e vó, zambadeira de lá, e lá sua alma estremece. Ela, Oxum Abará. Rompe tocou, sua alma já responde. Rompe tocou, sua alma já responde. Ela, rainha da roda, ginga, faz a gira-gira, e lá seu corpo responde. Ela, Oxum com Oia, feita que o sagrado protege, que vá, zambadeira de lá, e lá sua alma estremece. Ela, Oxum Abará. Olha ela, lá vem ela, é rainha, primavera de lá. Moça bela, preta ela, brasileira, brasileira, zambadeira de paz. Salve Dona Nicinha de Santo Amaro, Dona Dalma de Cachoeira, Dona Cadu, salve Rita da Barquinha, Saravá, Mãe Marlene de Nanã, salve a Pominice, as ganhadeiras de Itapuã e as avós Lourdes e Nair de Almeida. Saravá! Obrigada, gratidão, e a Marlene de Nanã, a bênção. E agradecemos a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. Agradecemos a sua rainha, a professora doutora Leda Maria Martins. Que bom que deu tudo certo para chegar, que bom. Agradecemos ao poeta Ricardo Aleixo por suas gentilezas e palavras escritas em movimento. E agradeço também em nome de toda a nossa equipe, o nosso grupo, um especial muito grande, a Laura Castro. Agradeço também a professora Lia Kruken, que esteve aqui, junto com a Marlene de Nanã. Muito obrigada por estar com a gente hoje. E convidamos a todos e todas para nos acompanhar amanhã com a Gira 3, onde estarão Daniel Soto, Felipe Melhado, Jackson Chiapa, Cacá Fonseca e Tiago Ribeiro. Gratidão. Salve 8 de dezembro. Candice, eu queria me despedir com um poema inédito, que vai estar no meu próximo livro, que vai ser publicado aí na Bahia, pela editora Organismo. Este ano de 2021 foi dos melhores da minha vida de adulto, se é certo que eu estou numa vida adulta. E uma das razões para isso foi que eu consegui não ficar cego. Eu corri o risco de ficar cego e, graças a EUA, eu não fiquei. Então, foi mencionada aqui Santa Luzia, de quem eu sou devoto, e agora eu sou devoto também de EUA, para quem eu fiz um canto, que é Senhora das cores, da vida e do mundo, encontro do céu com terra e mar, dona das passagens entre o que todo mundo vê e o que só ela e ninguém mais vê. Euá, deusa que muda de forma quando quer, e que quando quer muda a forma de tudo ao seu redor. A que virou água para saciar a sede dos filhos, e que enganou a morte em favor de Orumilá. Euá, toma conta da minha visão. Euá, bela mulher neblina, me ensina a ver melhor, dentro e fora do meu coração.
Obrigada, amores.